te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, vós concedestes ao Bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão do vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conheceis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uva de espinheiro ou figo de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conheceis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui a liturgia de hoje, ela nos traz esse exemplo de seguimento a Jesus Cristo. Abraão, mesmo com suas limitações, Deus fez uma aliança com ele. E ele foi fiel à aliança. E ele produziu, então, muitos frutos pela sua fidelidade. Ele fez aqui, nessa leitura do livro do Gênesis, hoje, alguns questionamentos com Deus, por ter algumas dúvidas. E Deus o impulsionou e ele acreditou e assumiu, então, essa responsabilidade de fazer esse pacto, né? Essa aliança com o próprio Deus. E ele foi obediente a Deus até o fim. E aí a gente viu, então, tantos frutos que deu o Abraão, porque ele foi um homem muito fiel. E aqui também nós vimos hoje que a igreja celebra Santo Irineu, que foi um bispo, foi martirizado lá no começo do cristianismo, né? Aqui fala que Irineu era originário da Ásia Menor. Na juventude esteve em contato com o velho Policarpo, bispo de Esmira,
que foram discípulos de João. Então ele teve contato com um bispo que foi discípulo de João. Então lá no começo do cristianismo. Então Irineu foi um homem que viveu a fé, que fez essa aliança também com Deus de uma forma frutuosa. E assim somos nós convidados também a viver nessa dimensão. E aí Jesus, ele instruindo os seus discípulos, ele alertou que os seus discípulos pudessem ter cuidado com aqueles falsos profetas. Então a aparência, ela pode nos enganar. Então, amados irmãos e irmãs, o que Deus quer nos orientar é que a nossa vida, nós temos que pegar para nós, que a nossa vida de fé, ela precisa ser uma fé onde nós abraçamos essa causa de Jesus Cristo com muita fidelidade. Não porque a gente pode observar que existe muitas pessoas que vivem a fé de uma forma de aparência. Vive a fé porque gera um status. Porque lá no tempo de Jesus também, as pessoas gostavam de falar nas esquinas das praças, de ser aplaudido, estar nos primeiros bancos, vivia uma religiosidade de uma forma muito negativa, de aparência, e a gente vê muito isso ainda acontecer. Então, os discípulos de Jesus, nós que somos discípulos de Jesus, hoje ele está falando para nós, para que nós possamos ter consciência de que quando nós falamos das coisas de Deus e quando nós trabalhamos para o reino de Deus, nós temos um Deus que caminha conosco, como Deus caminhou com Abraão, mas ele quer caminhar conosco, nós mostrando nossa fidelidade. Nós precisamos ser fiel a esse Deus, porque a gente observa, né, muitas vezes, quantas pessoas não pegam um cargo dentro da igreja para se promover, né? A gente vê muito de questão política, que é um exemplo assim mais claro, né? Para se promover, então mostra uma cara que não tem. Então isso é muito perigoso. Então como que vamos analisar aquela pessoa que trabalha corretamente, que abraça a causa de Deus, e aquela que aparentemente também parece que abraçou, mas não abraçou? É pelos frutos. É o fruto que vai revelar se a nossa vida realmente é uma vida que condiz com os planos de Deus, com os projetos de Deus, ou não. É pelos frutos. Então, amados, quando a gente vive uma fé de uma forma verdadeiramente, a gente vai produzir muitos frutos, porque Deus conosco caminha. Mas se a nossa vivência de fé, ela é uma vivência de fé só de aparência, vamos fracassar e não vamos ter bom resultado. E aqui então termina dizendo que nem o céu vamos conseguir, porque as árvores que não produzem fruto vai ser cortada e jogada fora. Nós estamos aqui para dar fruto para o reino de Deus. Então que Deus possa nos ajudar a viver essa fé dessa forma onde possamos dar muitos frutos em nome de Jesus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.
basta.